O primeiro passo para a gente fazer uma preparação avançada para um concurso público é fazer uma análise do edital dele. Por enquanto, o edital do concurso do Banco do Brasil ainda não foi publicado, porém, a gente já pode analisar o edital anterior, porque a gente sabe que esse concurso vai vir pela mesma banca, a banca Sesgran-Rio, porque o contrato ainda tem validade até o ano que vem. Como esse concurso deve sair provavelmente dezembro desse ano, ou talvez janeiro, fevereiro de 2025, a gente sabe que esse contrato vai estar válido, a gente pode esperar a mesma banca. Portanto, um edital muito parecido com o edital anterior, até porque o banco não se manifestou em nenhum sentido com a intenção de mudar alguma coisa em relação ao concurso anterior. Então hoje vamos fazer uma análise do edital, o edital do concurso que aconteceu há mais ou menos 2 anos, e de lá a gente consegue extrair bastante informação importante para que você consiga fazer o seu preparo da forma mais inteligente possível. Vou colocar na tela aqui a imagem do edital para a gente poder fazer essa análise juntos, mas antes da gente começar, gostaria de destacar que se você está realmente interessado em ser aprovado nesse concurso, eu vou fazer uma maratona de 5 dias de lives ao vivo, 100% gratuitas, onde eu vou ensinar o passo a passo para você sair do zero e conseguir fazer um preparo inteligente para você conquistar a sua aprovação no concurso do Banco do Brasil. Essas lives, cada dia tem um tema. Por exemplo, no primeiro dia a gente aborda todas as informações técnicas do concurso, no segundo dia a gente fala sobre estratégia de estudos, no terceiro dia a gente monta um cronograma de estudos juntos ao vivo, aí tem o quarto e o quinto dia ainda, onde a gente vai abordando tudo que você precisa para aprender a estudar e para conseguir realmente criar um processo e uma estratégia de estudo que seja específica para o concurso do Banco do Brasil. Então esse evento se chama Projeto Banco do Brasil, é 100% gratuito, tá? É só comparecer às lives que eu faço aqui, é tudo pelo YouTube. Para você participar, você só tem que se inscrever no link que está na descrição aqui. Você entra lá no nosso grupo de estudos no WhatsApp e pelo grupo eu vou te mandando os links das lives. Gostaria de destacar que eu não entro em contato com você pelo privado, então caso aconteça de alguém te enviar mensagem, não sou eu vou falar com você apenas lá dentro do grupo, mandando as mensagens lá, beleza? Se você tem interesse no concurso do Banco do Brasil, não deixe de se inscrever no link que está fixado aqui no primeiro comentário. E agora vamos partir para a análise desse edital, para você ter todas as informações que você precisa para fazer o melhor estudo possível. Eu já deixei alguns grifos feitos para facilitar a gente, mas o que eu quero tratar com vocês aqui? Olha, principalmente a questão da remuneração, a parte da revisão, questão das matérias e dos tópicos que caem na sua prova, questão do tempo de prova. Então são alguns tópicos que você precisa saber para fazer o preparo e até para você estar situado nas informações do concurso que você está interessado, é extremamente importante. Então a gente tem aqui as disposições preliminares, ó, tem aqui edital de abertura seleção externa 2022, cargo de escriturário. Esse aqui é o cargo que você será aprovado muito em breve, vai trabalhar e vai ter lá o seu salário. Nossa, Felipe, R$3.600? Esse salário está muito abaixo do que eu tinha imaginado, que loucura, isso não faz nem sentido, até pelas coisas que você vem falando aí. Cara, esse valor que está aqui no edital é a remuneração basal, tá? Em cima disso são adicionados vários outros valores e benefícios também. Inclusive, é oficial, você pode conferir lá no site do Banco do Brasil, eles têm um cálculo que eles chamam de total cash, que é o valor que você consegue receber o ano inteiro lá, somando todos os valores que você recebe no ano todo, estando nesse cargo. E para esse cargo aqui que você vai fazer o concurso, o total cash ele chega acho que 104 mil, se eu não me engano. Vou colocar na tela aqui agora a imagem, você consegue ver lá o valor somando todas as remunerações que você consegue receber ao longo dos meses, tem esse valor de 104 mil, aí quando você divide isso por 12 meses, a remuneração mensal ela fica próximo de 8 mil e poucos reais lá. Então esse valor aqui ele engana muito a pessoa que não estiver muito bem situada em relação às informações do concurso, porque o valor que vem no edital, via de regra, para tipo 90% dos concursos, é sempre abaixo do valor real que você vai receber, porque ele não está considerando um monte de coisa que é adicionado a esse valor aqui. Aí a gente tem também uma coisa interessante, que é a jornada de trabalho de 30 horas semanais, o que é muito legal, isso aqui é vantagem para muitas pessoas, porque é 2 horas a menos do que a gente está acostumado, né? É por dia.
então você consegue realizar várias outras atividades, inclusive, se for da sua vontade, continuar estudando. E outra coisa, requisito básico, ó, certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio. Então você não precisa de faculdade para fazer esse concurso. Uma pergunta que eu recebo também, mas não precisa, beleza? Então só nível médio você consegue participar aí da prova, ser nomeado e assumir o cargo e etc. O que mais que eu deixei destacado aqui pra gente? A gente chega aqui na parte da etapa da prova de redação, que é importante porque assusta muitas pessoas, mas o que eu já começo destacando? É de caráter eliminatório. Ou seja, a nota na sua redação, pelo menos tomando como base o edital anterior e que deve muito provavelmente se repetir nesse edital, ela não muda a sua classificação. Então, se você tirou 72 na redação e um cara tirou 82, não muda nada. A redação, ela serve para eliminar. Então, você tem que tirar uma nota mínima na redação. A nota mínima é de 70 pontos. Está escrito no edital. Serão eliminados os candidatos que obtiverem nota inferior a 70 pontos na prova de redação. Mais uma vez, caráter eliminatório. Que, de novo, o que isso significa na prática? Se alguém tirar uma nota maior que a sua, essa pessoa não vai passar na sua frente por causa da redação. O que vai importar é a nota da prova. Na redação, você só tem que pontuar o mínimo. O mínimo é 70 pontos. De uma prova que vale 100, a prova de redação, então você tem que fazer 70% da prova de redação e não é difícil pontuar esses 70 pontos, tá? Tanto é que eles colocam só de caráter eliminatório como nota mínima, porque essa nota não é difícil de fazer. É mais um teste mesmo para saber se você sabe escrever de maneira concisa, você sabe relacionar ideias. É basicamente, vamos ver aqui, ó, as regras dessa prova de redação. Eu vou fazer um vídeo específico só te ensinando a tirar nota máxima na redação, que vai ao ar nos próximos dias. Inclusive, você tem que estar inscrito no canal para não perder esse vídeo e deixar as notificações ligadas também para você ser avisado. Mas vamos ver, ó. A redação será avaliada conforme os critérios a seguir: adequação ao tema, adequação ao tipo de texto solicitado, emprego apropriado dos mecanismos de coesão. Olha, acabei de falar, coesão. Referenciação, sequenciação, demarcação das partes do texto. Isso aqui é uma das partes mais importantes da sua escrita, essa coesão aqui. Capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente. Olha, acabei de falar, mais uma vez. Pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão. Adequação ao vocabulário, isso aqui também é importante. Basicamente, você tem que escrever da forma correta, não tem segredo. Redação será ser feita com uma caneta esferográfica de tinta preta. Vai chegar lá com caneta verde na prova, hein? Nem azul, tá escrito tinta preta aqui. Fabricada em material transparente. Se você vai zerar a redação, se você fizer fugir do tema, em prosa ou dissertativo argumentativo. Prosa é o texto escrito de forma corrida, tá? Não vai fazer um texto em versos, não vai escrever uma poesia que você vai zerar. Fugir do tema, isso aqui é básico, né? Mas infelizmente acontece, às vezes a pessoa viaja ali nas ideias e sai do tema sem perceber. Apresentar o texto sobre forma não articulada verbalmente em língua portuguesa. Por exemplo, apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em forma de verso. Tá vendo o que eu falei? Não faça isso. For assinado ou apresentar qualquer sinal de alguma forma possibilite a identificação do candidato e for escrita a lápis em parte ou em sua totalidade. Então você não pode escrever nada a lápis, pelo amor de Deus, não vai zerar a redação, não vai dar um mole desse. Serão classificados no certame, de acordo com os pontos obtidos na primeira etapa, os candidatos não eliminados na segunda etapa. Ou seja, se você zerar a redação, se for eliminado, se você não tirar a nota mínima, você não vai passar para a etapa de classificação para você poder ser chamado para assumir esse concurso. E aí a gente tem também aqui, ó, as provas objetivas e de redação terão a duração de 5 horas. Então você tem 5 horas para fazer a prova, né, a prova de teste lá, a prova objetiva e a prova de redação, e você precisa praticar isso, tá? Você precisa fazer simulados, a gente vai falar sobre isso no projeto lá do Banco do Brasil, vou explicar em detalhes como que eu fiz o meu preparo para os concursos que eu fui aprovado. Eu passei em 3 concursos depois de ter estudado pouco mais de um ano, e 2 deles eu fiz mais de 90% de acerto na prova, e vou compartilhar com vocês todas as minhas estratégias e tal, e vai ser bastante positivo. Mas, voltando aqui, 5 horas você precisa praticar e você precisa ter estratégia de resolução de prova para que você consiga se desenvolver da forma necessária nessas 5 horas, a fim de fazer uma pontuação legal que te aprove, de preferência entre os primeiros colocados, para você ser chamado logo no concurso e também você ir bem nessa redação, para que você não corra o risco de ser eliminado por ter feito uma redação ruim demais e não conseguir pontuar o mínimo. Então não vamos deixar isso acontecer. Outro detalhe importante: o candidato deverá chegar
ao local das provas com 1 hora de antecedência. Cara, isso aqui é para qualquer concurso, tá? Mas vale destacar sempre a gente não quer que aconteça nenhum acidente. Você pega um Uber lá, fura o pneu do Uber, você perde a prova. Então sempre chega com a margem, cara. A gente passa meses se preparando, a gente não pode dar mole. E mais ao fim do edital, a gente tem aqui, ó, conteúdo programático, as matérias que vão cair, matemática, português, e os tópicos de cada matéria. Isso aqui não tem como você fazer um preparo inteligente sem analisar isso aqui, tá? Lá no projeto do Banco do Brasil, eu faço uma análise bem mais profunda das matérias, a gente cria plano de estudo, a gente cria cronograma de estudo, então a gente passa isso aqui com muito mais carinho, muito mais zelo, até porque é 1 hora por dia basicamente a live, tá? Então a gente consegue abordar em bastante detalhes. Língua portuguesa, língua inglesa, matemática, atualidades do mercado financeiro. O que é isso aqui? Conhecimentos básicos, então é a parte dos conhecimentos básicos da sua prova. Galera, entre os tópicos aqui não tem novidade nenhuma. Olha português, interpretação de texto, ortografia, classe e emprego das palavras, crase, sintaxe, pontuação, concordância verbal e nominal, regência, colocação dos pronomes. Isso aqui é muito importante, tá? Colocação dos pronomes, crase, acentuação, isso tudo é importante para sua prova de redação também. Eu vou falar isso depois no vídeo que eu vou gravar sobre redação, mas é importante você ter consciência disso. Língua inglesa, conhecimento de um vocabulário fundamental dos aspectos gramaticais básicos para a compreensão de textos. Vou grifar aqui, ó, para a compreensão de textos. Vou gravar um vídeo também ensinando vocês como gabaritar a matéria de inglês sem ser fluente, né? Sem ter feito aula de inglês, de uma forma que seja possível para você aprender só o que você precisa aprender agora e se desenvolver de forma muito boa nessa prova. Mas foca aqui, ó, prova de inglês, você vai precisar de um pouco de gramática, vai precisar de um pouco de vocabulário, mas foco na interpretação dos textos de inglês. Matemática, nenhum tópico que, assim, vai atrapalhar a gente. O que é importante você entender aqui? Estude matemática básica. Se você não fortalecer a sua base em matemática, você vai pirar nesses tópicos aqui. Então, cara, você tem que relembrar as regrinhas de divisão, você tem que relembrar as regrinhas de exponenciação, as regrinhas de raiz, você vai ter que relembrar MMC e MDC, fatoração, porque você vai precisar dessas coisas para fazer os cálculos aqui. Então, você começa a ir mal na parte de função, só que você está errando o exercício na hora que você vai fazer a divisão com vírgula. Aí você fala, nossa, eu não consigo aprender essa matéria, só que não é nessa matéria que você está errando, você está errando na matemática básica. Então, cara, matemática, foco em estudar matemática básica. Português também, tá? Essas duas matérias tem que estudar o básico. Atualidades no mercado financeiro são tópicos até que bem interessantes, pessoalmente, né, eu acho legal estudar esses tópicos, então é muito menos chato do que outros tópicos. Se você pretende trabalhar em banco, vai ser uma experiência legal você estudar esses tópicos aqui. Então são coisas atuais de tecnologia e de avanço da parte financeira, enfim, são coisas que eu acho até legal de estudar. Às vezes a forma como você intercala essas matérias torna o estudo dessa matéria menos maçante. Você intercala isso com matemática, por exemplo, ou português, e você dá um alívio no estímulo por causa do tipo de estudo da matéria. E aqui a gente tem a parte específica de agente de tecnologia, porque no edital anterior vieram 2 cargos. Então veio agente de tecnologia, a gente tem aqui probabilidade estatística, conhecimentos bancários e tecnologia da informação. E veio agente comercial. Para esse edital aqui agora, que tá para vir, a gente está esperando um agente comercial, mas é o tipo de informação que a gente nunca tem com certeza até a hora que sai o edital, tá? Pode vir 3 cargos, pode vir 2 cargos, pode vir um só. Vide o que aconteceu agora no concurso dos Correios, todo mundo esperava que fosse sair 3, 4 cargos, saiu um só. A gente tem que esperar o edital, mas esse cargo aqui é o que eu prevejo que, se não vier sozinho, pode ser que venha com outros, mas eu acho que vem com mais vagas. Então a gente tem aqui matemática financeira e conhecimentos bancários. Temos também conhecimento em informática e vendas em negociação. Cara, isso aqui, a parte de informática, eu acho que se aplica o mesmo que eu falo para algumas outras matérias. Faça bastante exercício, tá? Vai estudar todos os tópicos, vai ler a teoria, vai assistir a videoaulas, vai fazer tudo isso. Mas faz muito exercício. Acabou a matéria, faz só exercício. Informática é uma matéria que muitas vezes a gente não teve contato em outros momentos da nossa vida. É importante a gente fazer bastante exercício para todas as matérias, obviamente. Matemática, não existe estudar matemática sem fazer exercício. Você só está estudando matemática se você estiver fazendo exercício. Então tenha isso em mente. Mas para essas matérias aqui, principalmente de informática, eu acho que também você tem que dar uma atenção especial para a parte de exercício. Aí você pode me falar, Felipe,
Olha, conhecimentos bancários, matemática financeira, vendas e negociação me parece algo muito intangível para a minha realidade. Eu só tenho ensino médio, eu não fiz faculdade, nunca tive conhecimento, nunca tive contato com essas matérias. Eu fico um pouco acuado de estudar para esse concurso. Eu gostaria de te tranquilizar, gostaria de te falar que, cara, assim como você, todo mundo que vai estudar para esse concurso também não teve contato com matemática financeira na escola, nem vendas e negociação. É um jogo que às vezes a gente se sente em desvantagem porque a gente não tem consciência dos outros, mas basicamente está todo mundo no mesmo barco, tá? Não tem nenhum especialista bancário indo fazer essa prova. Aliás, deve ter algum, mas tipo, você conta nos dedos essas pessoas, sabe? Você não faz o cálculo delas quando você pensa em termos de concorrência, em termos da sua chance de ser aprovado nesse concurso. Então, meu amigo, foca no estudo, foca na parte que você controla, foca no seu papel, dá o seu máximo, começa a estudar já. Se você não está conseguindo se organizar muito bem, está com dificuldade, está com dúvida, participa da semana do Banco do Brasil, que o link está fixado aqui no primeiro comentário, e vamos para cima desse concurso. Tá começando já, eu tenho certeza absoluta que é plenamente possível você conseguir ser aprovado nesse concurso, até porque ele está previsto para vir com 7.200 vagas, que é um caminhão de vagas para um concurso, tá? Ainda que seja um concurso a nível nacional, né, tem vaga para o Brasil inteiro, ainda são muitas vagas, então você não pode perder essa oportunidade. Esteja comigo lá no projeto Banco do Brasil. E obviamente, se você não está inscrito no canal, inscreva-se para você não perder os próximos vídeos sobre esse tema. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.